Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Nesse mês nós estamos falando um pouco sobre um evento maravilhoso que é a Feira do Livro, a Flipostos. Eu sou muito encantada com as pessoas que são empreendedoras e que têm coragem de fazer um evento desse porte. Esta já é a 9ª feira e nós estamos vivendo um momento muito especial em Poços de Caldas, com pessoas internacionais, com escritores de alto nível e esse ano em especial com uma homenagem também a Fernando Pessoa, através de um sobrinho dele que está presente aqui na nossa cidade. Isso é de uma riqueza profunda. E, somando a essa riqueza, eu convidei o nosso querido amigo, também muito conhecido de vocês, que também é escritor, que também tem o mesmo peso em termos de qualidade, em termos de diversidade artística, porque, além de ser escritor, tradutor, cinéfilo e pintor, entre outras coisas, porque Chico Lopes, meu grande amigo, ele realmente é uma pessoa das artes. Chico, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. É um prazer estar aqui presente no Motivos para Viver, dando uma passadinha rápida por Poços, uma pena, porque eu gostaria até de ficar um pouco mais, mas eu vou estar amanhã, sábado, dia 3, né? Na Feira do Livro. Já passei por lá, fiquei encantado, viu, Maria? Todos os anos aquilo tá, né? Tá muita movimentação, muita gente, excelentes. Esse ano, praticamente, eu achei as promoções maravilhosas, tá? Andei comprando livros adoidado. Livros de arte a R$10, maravilhosos, né, Chico? Preços bons. Olha, pessoal, uma porção de gente importante gente passando por aí. de A alta Adélia qualidade. Prado, eu tenho a maior admiração. Vale a pena estar em Poços para ver a Adélia Prado, porque é uma grande figura humana e uma grande poeta. Tenho transitado um pouco lá pela feira para conhecer essas figuras tão importantes na vida da gente, porque sem os livros nós seríamos cegos. Eu acho que a gente seria cego, mudo, paralítico e tudo. Porque os livros, você não vai falar sem ler, né? Os livros têm uma importância fundamental. Na minha vida, por exemplo, eu diria que o livro, a literatura, foi fundamental para que a minha imaginação fizesse com que eu resistisse a uma realidade que nem sempre foi muito favorável. Acho que a realidade às vezes é hostil, é opaca para as pessoas, né? É muito sofrida. E através do livro a gente consegue fazer aquelas fugas que são fundamentais para o conhecimento de outros mundos, né? É verdade. Expande, abre, né? Fica aquela coisa boa que de repente é possível fazer coisas diferentes daquelas que nós estamos fazendo na rotina e salvar a nossa alma, que é fundamental. Tem gente que fala que não tem dinheiro para viajar. E sem viagem nós não temos cultura. E cada livro é uma viagem, né, Não Chico? acredito nessa frase aí dessas pessoas, porque na verdade muitas pessoas viajam e continuam incultas, né? Elas não saem nunca mentalmente do lugar onde vivem. Porque também outras não adianta ir para Miami fazer compra. Exatamente. Isso não é viagem. Não adianta ir para o exterior e ficar passando só por shopping centers que todos são parecidos. Não adianta nada. Então o que vale a pena de fato é apostar na imaginação. Se você lê muito, você viaja para o fundamental, que é para a alma dos escritores, que te mostram, por exemplo, a França vista pela alma do Marcel Proust, não é a França das excursões turísticas que passam pela Torre Eiffel e tiram fotografias. É outra França. É possível ver o que um homem sentiu de mais profundamente em relação ao seu país. Não tem dúvida. Eu assisti essa semana a palestra de abertura dos escritores portugueses, né? E provavelmente nós os teremos aqui também. Fiquem atentos esse mês à nossa programação. Está movimentado o programa, hein? Tá. Legal. E muito interessante, falando dos livros, na verdade, a história contada por eles, nos livros deles, refletem na formação da nossa história. Que é a história das grandes navegações, a história dos templários, a história de Fernando Pessoa, sobrinho de Fernando Pessoa aí. Navegar é preciso. Né? Então, toda esse conteúdo, essa riqueza de informações
que às vezes as pessoas não têm paciência para ouvir o outro e de repente uma história dessa, ela vai entender um processo político que a gente vive, vai entender uma série de outras... Porque acho que a literatura ela é muito ampla, ela tem um espectro amplo, ela vai daquele cotidiano, da narração do teu cotidiano banal, para a narração de grandes movimentos coletivos, né? Ela aborda todas as outras artes, né? Na literatura você vai falar de arquitetura, você vai falar de teatro, você vai falar de cinema, você vai falar disso, daquilo. Então ela tem uma riqueza fantástica, um grande romance, digamos Dom Quixote, faz com que a pessoa se apaixone pela literatura e nunca mais largue. Realmente é assim, é fantástico o poder que a literatura tem. Mas você falou de Fernando Pessoa até, Marília, aí eu vou puxar um pouco para o meu lado. Porque eu cito Fernando Pessoa no meu último livro de poesia, eu abro com uma epígrafe, que é do grande poema dele em relação a Portugal chamado Mensagem, que é um trechinho curto, Senhor, a noite veio e a alma é vil. Como o meu livro é muito noturno, os poemas têm muito a ver com a noite, eu achei interessante botar isso, e a editora Patois resolveu isso graficamente, trabalhando com folhas pretas, com essa frase em branco. Né? Então nós temos ali todo o visual da noite, tudo isso. Logo no início do Caderno Provinciano, que é o livro que eu estou abordando nessa semana na Feira do Livro. Pois é, esse é um livro de poesias, que é o 5º livro seu, né, Chico? Olha, é um pouco mais do que isso já, porque... na verdade, eu tenho duas biografias que não estão aqui, tem um Estranho no Corredor, eu acredito que seja o 7º essa altura. O 7º já. Eu tenho aqui 4, esse será o 5º e proximamente estará Proximamente, eu também estou lançando meu livro de cinema, que foi um sonho meu, viu, Marília? Trabalhando todos esses 18 anos que eu trabalhei aqui no Instituto Moreira Salles, conversando com o público sobre filmes, o pessoal aí deve se lembrar disso tudo, porque eu encontro muitas pessoas na rua, você voltou, você vai voltar a fazer as apresentações? Não, tem uma pessoa já que ficou no meu lugar e eu não estou mais aqui. Mas fiquei muito ligado a isso aqui em Poços, ligado a uma imagem de cinéfilo. E eu sempre escrevi sobre cinema, né? E eu tinha esse material todo e queria publicar isso, era um sonho meu. Mas você vai contar um pouco mais desse livro, que está maravilhoso, no segundo bloco. Fiquem conosco que voltamos já já. Pois é, minha gente, Dia das Mães, nessa semana, tanta coisa gostosa para a gente oferecer para as mães, mas não tem nada melhor para uma mãe se sentir bela, se sentir recompensada com todo esse carinho. E Estúdio Sky Pilates, que é da Gabriela Mus, que tem aquele estúdio lindo de morrer e muito eficiente, ela está fazendo um pacote maravilhoso para o Dia das Mães, com grandes descontos e também um pacote corporal facial, que você tem descontos com certeza muito interessantes. Dá uma ligadinha para ela. Fica ali na Rua Rio de Janeiro, 230. O telefone é 3064-1957. E você pode ligar para o celular dela também, 8877-1066. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Estamos voltando agora no segundo bloco do programa Motivos para Viver. Hoje conversando com Chico Lopes, que está lançando na Flipossos o seu livro de poesias maravilhoso, que eu mostrei agora no primeiro bloco, mas eu mostro... O Caderno Provinciano. Mais um pouquinho, que é o Caderno Provinciano. Este é de poesias. E o Chico tem uma riqueza fantástica, porque a escrita dele, a produção dele não fica só no texto, na prosa ou no cinema. Ele passa pela poesia, ele vai passando por diversos campos. Realmente é de uma riqueza fantástica e muito me orgulho de ser amiga dele. Mas, Chico, você estava falando do seu próximo livro também, que é o livro sobre cinema.
Então, você estava falando desse seu período aqui, Poços de Caldas, na Casa da Cultura, lá no Instituto Moreira Salles. Exato. Que foi onde nos conhecemos e onde trocamos muitas... Foi um dos conhecimentos mais felizes da minha vida. Obrigada. Né? Porque a Marília estava lá sempre presente no público do Cine Videoclube do Instituto Moreira Salles, e a gente terminava os filmes, saímos conversando, né? Trocávamos ideias, como eu sempre troquei ideias com cinéfilos que vão lá. E isso fez com que a nossa amizade se solidificasse ali, naquela relação com os filmes. É uma coisa curiosa. Foi. E de uma importância muito grande para mim, porque, na verdade, aos domingos o Chico sempre apresentava filmes mais antigos. E eu já tinha visto quase todos, né, Chico? Alguns fizeram você me remexer no baú. Né? Porque a gente assiste uma coisa, é como um livro, você lê um livro hoje, se daqui a 2, 3, 5 anos você relê aquele livro porque você gostou, ou porque mexeu alguma coisa com você, você vai ver que você tem um outro olhar, um outro momento. E o filme é a mesma coisa, né, Chico? Como muda esse olhar? Também porque nós mudamos em relação, o tempo nos mudou. Então é possível que alguns filmes a gente só entenda bem depois. E alguns a gente entenda bem e por isso mesmo desprezo. Eu não gostei tanto assim, não era tão bom quanto eu pensava. Né? Porque o cinema é uma arte que envelhece, é uma arte industrial. Claro. Então são poucos os filmes que resistem ao tempo, né? Porque o cinema está muito ligado às modas, às circunstâncias, ao momento presente. Certos atores, o estilo de interpretação deles já caiu em desuso, então a gente percebe essa mudança. A própria velocidade do cinema, que hoje é filmado numa velocidade diferente. Completamente diferente. Hoje em dia, a iluminação, o figurino, tudo. E uma coisa curiosa é que a gente via muito filme de época, antigamente, né? Antigamente, aí, digamos aí pelos anos 60, 70 e tudo mais, 50. E hoje em dia já não se faz mais. E eu estava lendo a respeito disso, uma crítica no cinema americano, dizendo que o filme de época, que é muito adulto, exige que a pessoa se interesse por outra cultura, né? Por outro tempo, está desaparecendo praticamente. Porque o jovem hoje tem uma ansiedade e eles não têm mais paciência de ver aquele filme mais lento, aquela história mais profunda. Exato, até porque ele vai ter que perceber... pronto, né? Ele vai ter que perceber outras relações das pessoas, porque era uma sociedade um pouco mais reprimida, a linguagem era um pouco mais formal, né? Não tinha essa coisa de hoje em dia que... praticamente fala-se um dialeto entre os jovens, né? O dialeto digital. É verdade. E é interessante que eu estou fazendo ainda um trabalho para a faculdade, falando exatamente desta velocidade digital, que daqui a pouco nós, da minha geração, e até mesmo essa geração aí dos 30, 40, vai ficar fora desta geração tecnológica em função desta velocidade, porque nós não conseguimos mais acompanhar essa velocidade. E é natural, nós somos folhas, nós vamos cair. Claro. Em determinado momento as folhas caem, não há dúvida que isso tudo passa, mas eu acredito que algumas coisas permanecem. Por exemplo, o valor da arte, da literária, da cinematográfica, da pitórica, da fotográfica, enfim, de todas as artes, ela tem uma coisa que transcende o tempo também, né? Tanto que os antigos, os latinos diziam ars longa, vita brevis. E é verdade, a arte dura mais do que a vida. Não tem dúvida. E é por isso que a gente aposta tanto, Marília, em fazer um bom trabalho para que pelo menos isso sobreviva a gente. Pode ser uma esperança vã, a gente não sabe se vai sobreviver ou não. Mas, de qualquer maneira, a gente luta para isso. Porque não é nem uma questão de vaidade. Não. É uma questão de deixar um legado. Sim. Eu acho que, antes de ser uma vaidade, ela é muito mais uma quase que solidariedade. Aquilo que a gente consegue acumular, que não está sendo jogado fora, está sendo distribuído. De modo algum. Tanto que eu senti muita necessidade de escrever o livro de memórias, né? Que está aqui, A Herança e a Procura. Porque eu achava que eu tinha muito a dizer sobre minha própria vida e eu pensava, se eu não disser, quem vai? Exatamente. Sabe? Tem algumas coisas que a gente sente que são únicas, intransferíveis. Pessoais, ninguém mais vai ter. Então esse testemunho da tua passagem pelo mundo, que é uma passagem singular, individual, que não se repete, você precisa deixar essa marca individual. Claro que é tudo pretensão, pode ser que nada disso sobreviva, mas de qualquer maneira isso justifica a nossa presença aqui
nesse planeta. Porque é tão comum a gente ver, a gente tem que ser isso ou ser aquilo, porque senão para que a gente vem no mundo? Eu acho que tem tanta razão aparente para a gente estar aqui no mundo, né? E que a gente não precisa ficar buscando... Motivos para viver, olha aí, não faltam. Para viver não faltam. Aliás, o nome Motivos para Viver me foi sugerido pelo Chico Lopes. Então, e ela acatou, vocês viram só? Copyright Chico Lopes. E nada melhor do que a gente ter amigos que pensam no nível em que a gente sonha. Né, legal. Chico? Porque eles traduzem aquilo que a gente está sentindo ou querendo naquele momento. Né? Pelo menos a gente consegue manter um mesmo nível, a mesma faixa. Não quer dizer que tem que ser uma faixa intelectual ou uma faixa de, sei lá, não é nada disso. Não precisa carro do ano, Não né, precisa carro do ano. O que precisa é a nossa capacidade de estar com o outro. É isso aí. Não é, Chico? Assina embaixo. Obrigada. Mas o nosso tempinho desse bloco já está acabando. Mas nós voltamos agora mesmo no terceiro bloco, vamos dar só uma paradinha. E eu quero mostrar também uma obra do Chico, que está pendurada aqui no cantinho da minha sala, e falar um pouco também dessas outras artes que ele desenvolve. Continuem conosco que voltamos já já. PUC Minas Poços de Caldas apresenta Oficina Sonoridade. Você que tem mais de 60 anos, venha reviver a história do rádio e nos ajude a contar uma nova história. Mais informações, 3729-9246. Um projeto de extensão da PUC Minas Poços de Caldas. Pois é, esse mês nós estamos falando de cultura, nós estamos falando da Feira do Livro, nós estamos falando com autores de livros, nós estamos falando de pessoas que passam a vida observando, pensando e passando uma mensagem para a gente. E por falar em mensagem, eu quero lembrar vocês que para a nossa saúde bucal, o Instituto Implar é a perfeição da nossa boca. Em termos de qualidade, em termos de tecnologia, em termos de carinho, em termos de atenção e principalmente em termos de profissionalidade. Não se esqueça, dá uma ligadinha para lá, agende seu horário e com certeza a sua saúde bucal será perfeita, tanto quanto essa qualidade cultural que a gente está procurando levar. Chico Lopes, nós falamos ao encerrar o segundo bloco que você também é um pintor que eu já sei há muito tempo. Você que é de Novo Horizonte, morou aqui em Poços bastante tempo, aqui você desenvolveu mais o cinema e agora você está morando em Brotas, em São Paulo, e eu sei que agora você está se dedicando mais aos seus livros e às traduções, Exatamente. Comercialmente às traduções, né? Uhum. E a sua escrita. E a pintura, como é que está? Minha pintura está um pouco esquecida, Marília. Eu sinto muito porque é difícil, porque a pintura ela exige uma cuca fresca, uma espécie de dedicação que eu já não estou tendo mais. O meu tempo está muito tomado pelas traduções, pelos compromissos literários, por palestras, viagens, uma coisinha aqui, outra ali. Enfim, eu estou muito voltado para a literatura mesmo. Aí eu sinto uma falta danada da pintura, porque uma coisa curiosa é que eu digo sempre, algumas pessoas devem até ter prestado atenção a isso que eu disse alguma vez, é que eu comecei como pintor, eu comecei como desenhista. Eu rabiscava, quando menino, as paredes da minha casa para todo lado. Eu vivia fazendo desenhos, então eu comecei pintando. Eu tive toda uma carreira, até 78, fiz algumas exposições em Curitiba, Campinas, São Paulo. Fiz alguns lugares assim. E aí parou porque a escrita foi tomando conta, fui cuidando de jornalismo cultural, fui entrando em outros rumos, escrevendo minhas crônicas, meus contos, meus poemas, etc. e tal. E é difícil equilibrar. É difícil manter esse equilíbrio. O principal fator é tempo. A pintura tem um tempo específico. Você não pode descuidar dela. Você tem que se dedicar a ela.
Aliás, a literatura também tem, então acho que- essas artes entram um pouco em choque umas com as outras. Eu acho que eu já fiz até mais coisas, mas também eu tinha mais energia, eu não posso me esquecer que eu também estou... Depois dos 15 a coisa começa Depois a dos ficar... 15 a coisa começa a ficar um pouco diferente, né? Então, pena, não tenho me dedicado tanto a quem posso me dediquei. Cheguei a fazer uma exposição no Instituto Foi, também, né? Fiz uma exposição na PUC, fiz algumas coisas aqui. Mas hoje em dia estou fazendo menos, eu sinto muito, mas estou fazendo menos. Mas tenho uma vontade danada de largar aquilo tudo, de repente pintar. Pintar. Porque eu quero me expressar através da cor, eu amo a cor, eu amo a cor. Esse daqui é um quadro, É o guardião. é o Guardião, que o Chico me presenteou já há algum tempo. E então o Chico tem uma característica que sempre tem uma ave, tem sempre uma porta. É uma estrela de cinema, olha ali. E uma estrela de cinema numa pequena janela que sempre está alocada em algum espaço do quadro. E nesse quadro eu sonhei, eu imaginei, né, porque é bem surrealista, que esse guardião, que é uma espécie de gavião, Sim. ele está guardando uma passagem que leva para o Oriente. Sim. Você vê a noite oriental, lá no fundo as cúpulas, tudo isso, a passagem dos barcos, tudo isso, né? Aqui do lado dos peixes, é uma proximidade com o mar, né? Então não sei porque sonhei com isso e coloquei ali uma atriz do cinema mudo que é a Teda Bara, muito antiga, dos anos 20, que eu achei interessante colocar ali. Eu coloco sempre numa colagem, no muro, numa parte do quadro, um rosto de estrela de cinema, geralmente mulheres que eu sempre venerei. Ingrid Bergman, Greta Garbo, Marlene Dietrich. Ei, que beleza. Mas essa riqueza cultural que o Chico traz com ele e que ele transmite através dessa arte. É a arte do cinema, do qual ele fala, é a arte da pintura, a arte da escrita, né? Que passa por diversos... E o curioso é que umas se referem às outras, né? No fim tem uma espécie de fusão. Porque eu estava lendo outro dia um cara que não sabia que eu era pintor, ele falou, às vezes você escreve como se você estivesse pintando. Eu falei, puxa, é isso mesmo. Eu estava com vontade de pintar, então escrevi. Chico, então, fala um pouco do prêmio como é que chama? O Jabuti, né? O Jabuti, eu ganhei o Jabuti pelo Estranho no Corredor, que é o meu primeiro romance. Eu tive uma sorte danada, né, logo de cara. Assim. Sorte não, competência. Mas você sabe que a competência, se não é bafejada pela sorte, às vezes também ela fica esquecida, né? Tem que andar tudo meio junto. Mas você sabe trabalhar isso muito Acredito bem. que sim. E logo depois desse romance, eu escrevi um novo romance, que eu espero que saia ano que vem. Esse romance se passa em Poços de Caldas, o segundo romance. Se bem que eu não me refiro diretamente à cidade, há uma mulher nessa história que circula por uma cidade movimentada e que lembra muito Poços aqui pelo centro. Às vezes eu tive a sensação de que eu estava fazendo ela caminhar na Assis Figueiredo. Então é interessante. A fantasia da escrita é fantástica. É fantástica, né? Dá a impressão que você cai fora desse mundo e começa a viver num mundo espiritual, que, no entanto, tem a ver com essa realidade. Né? Porque a realidade está ali. Eu morro de inveja. Não existe inveja boa, inveja só existe uma. Mas aquela invejazinha assim, por que eu não consigo, né? De vez em quando eu até pego um papel, eu tenho umas ideias, mas essa é a questão mesmo de competência e cada um tem as suas características, né? E eu tento às vezes, mas eu vou enquanto está no real. Quando eu preciso desse sonho em volta, desta nuvem da criação fantástica, toda, né? Aí não sai. Aí não sai mais, aí eu guardo o papel. Então, eu lamento porque eu gostaria... Uma invejazinha pequenininha, assim, não é aquela inveja, eu tenho uma pequenininha assim. baita de uma inveja dos músicos, eu amo a música, eu queria ser compositor, eu queria ter aprendido um instrumento, não fiz nada disso, meu caminho foi outro. A vida decide pela gente, né, Mari? A gente não decide. Não, é verdade, eu também acredito isso, porque os sonhos... Eu acredito que os sonhos vão se realizando, sim, mas não necessariamente da forma que a gente imagina. Não. Nunca, se você imagina cor-de-rosa, sai azul. O que você tem que ter é a capacidade de perceber
que no fundo aquilo é a realização do seu pensamento sendo Sem construído. dúvida, porque de repente aquela acolhida não é exatamente a que você esperava, mas é outra que pode ser até melhor. Pode ser até melhor. Porque você mergulha profundamente e aí você chega à conclusão de que a vida faz com você o que ela quer e que isso não é necessariamente ruim. Aí você passa a ter um namoro com a vida que é aquelas, que é assim, olha, não sei exatamente o que você vai me dar, mas provavelmente você vai me dar uma coisa boa que eu não vou compreender naquele momento e depois eu vou compreender. Então é toda uma transação assim que não é o esperado, mas é preciso ter uma certa generosidade de espírito, um certo desprendimento, Marília, porque senão você fica naquela coisa mesquinha. Se não é o que eu quero, não presta. Imagina, não é assim. Não, e uma frase que eu repito muito, porque eu acho tão do senso comum, tão repetida, eu ouço muito isso, e é de uma pobreza sem fim. Eu sou assim, não vou mudar. Né? Que Cada pena. dia que a gente renasce é um mundo novo, Que né? pena, porque quem não muda, morre. Morre. E morre, às vezes esquece de ser enterrada, né? Exatamente. Fica por ali. Fica por aí, perturbando. Perturbando. Então, eu acredito que cada dia que eu acordo é um mundo novo que está acontecendo para mim, é uma vida nova, com né, toda Chico? certeza. É preciso se renovar sempre, eu acho que essa luta, você vai para cá, vai para lá, tua vida muda, teus filhos vão longe, é tudo tão surpreendente. Não dá para ter tédio, não, Marília. Só é entediado quem não faz nada. Chico, a sua palestra aconteceu no dia 3, sábado, né? Sábado. E você se referiu nessa palestra mais ao seu livro da poesia, né? É porque eu queria ler poesia para o Sei. público, eu gosto muito de ler poesia, e eu me lembro que no lançamento do livro, foi um lançamento muito gostoso num bar da Vila Madalena, que é uma delícia, chamada Canto Madalena. Tinha lá um público muito bom de gente da poesia, gente da prosa. Teve um público muito gostoso, de fato. E foi uma reunião ótima. E, de repente, tinha acabado já o lançamento Sua Altura, as pessoas estavam bebericando, que é um bar ali muito legal. Por que você, o poeta, não vai ler? Eu falei, eu não sou exatamente um poeta, mas eu vou tentar ler para vocês uma poesia. Li e foi um sucesso. Todo mundo gostou daquela poesia, todo mundo se refere àquela poesia. Falei, tá, eu vou tentar ler aqui também e vou tentar não... E deu certo. Deu certo, eu, pelo menos não fui vaiado. Isso é muito bom. Dentro de toda esse seu trabalho, essa sua riqueza, você agora lá em Brotas e a Elisa, sua filha, morando em São Paulo, você está praticamente sozinho lá com a Vitória, né? Nossa querida amiga também, companheira do Chico, assim, para todas as horas, né? Nossa. E então, como que você está se sentindo em Brotas em relação, assim, a Poços de Caldas? Você sente muita diferença de um lugar para outro em termos de produção, em termos da própria vida? As cidades são muito diferentes, né? Poços é grande, Brotas é pequena. São outras coisas. Brotas também é turística, mas é um outro tipo de turismo, um turismo rural, de pousadas, de esporte radical. É outra coisa, né? E o estado de São Paulo difere bastante do de Minas, embora as pessoas às vezes nem percebam, mas tem bastante diferença. Às vezes eu acho que Poços é uma cidade, acho não, tenho certeza, ela é uma cidade única. Não há como comparar com as outras, né? Porque, em geral, as outras perdem na comparação. Ela é muito bonita, né? Ela é muito bem organizada, ela é muito limpa, ela tem um visual único. Muito verde aqui único, também, muito né? verde. E eu sinto falta, mas eu, na verdade, não me desliguei de Poços, porque minha casa ainda está aqui, né? Eu tenho uma casa alugada aqui, então... eu continuo com esse pé aqui e outro pé lá. E, na verdade, quando você trabalha na internet, Marília, você sente que você já não está aqui ou lá, você está no mundo, né? Hoje você está no mundo. Você está no mundo, poderia morar lá na floresta amazônica, se você tivesse um computador, você estaria com a mesma sensação. Né? Essa conexão. Chico Lopes, eu sei que você ainda não tem assim uma distribuidora dos seus livros aqui. Porque são tiragens pequenas. Mas, de qualquer forma, eu vou tomar a liberdade de dar o meu telefone. Se alguém legal, se interessar, muito obrigado. Liga para mim, eu faço contato para você, você envia, a gente vê como é que faz. A gente faz isso aí, porque realmente eu estou com uma tiragem deste livro, que é um livro de capa dura, né, com uma tiragem menor, e estou fazendo uma distribuição um pouco mais modesta, em pequena escala, mas vale a pena adquiri-lo porque ele é muito bonito. Sem nenhuma
uma intenção comercial, porque as minhas atividades são outras, mas dentro desse universo de amigos que eu trago aqui da divulgação comigo, da cultura. E que eu tenho muito prazer em dividir com os outros aquilo que eu tenho prazer de ter. Então tá bem. Tá bom? Então, quanto a outros livros, só lembrando, O Estranho no Corredor pode ser encontrado em todas as livrarias, na internet, Sei. Dobras da Noite, Hóspede de Vento, Nó de Sombras, tudo isso pode ser encontrado pela internet. Então tá bom. Chico, obrigada pela sua companhia mais uma vez. Muito obrigado, agradeço ao público de Poços, sempre simpático comigo. Encontro pessoas por aí que dizem que estão morrendo de saudade, aí eu percebo que eu também estou morrendo de saudade delas. E aí mando um beijo para todos também. Tá bom, obrigada mais uma vez. E esse foi mais um programa que eu tenho certeza que foi do agrado de muita gente, pelo menos. Até a próxima semana, com mais algumas novidades e com gente de grande valor, não para mim somente, mas acho que para toda a nossa comunidade. Até a próxima semana, obrigada pela companhia.